Bem-vindo à taverna da Não Tagarela. Sente-se, eu já vou atendê-lo. Aê! Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Seja muito bem-vindo à nossa Twitch. Sou Douglas Quadros. Boa noite para você que está no chat com a gente. A galera aí já querendo saber de Ordem Paranormal, que eu tô sabendo. A galera que veio, inclusive, lá do Ordem Cast. Quem chegou aí, quem veio do Ordem Cast, né, através das redes sociais aí do convite. O pessoal do Ordem Cast já cheguei e falei, ó, vim do Ordem mesmo, é isso aí, quero saber de Ordem. Vai chegando e já vai falando, galera, muito importante. E falando de Ordem Cast, aqui trouxemos alguém, né, pra não falar abobrinha, que nem o Raul, né, que não falamos nada com nada, trouxemos alguém que realmente entende do assunto. Naniela? Não, pode falar não. Nan, perfeito. Nan, então, seja bem-vindo, vindos ao MRPG. Eu esqueci de perguntar o seu pronome antes, então, desculpe. Se apresente pra galera que não te conhece e já aproveita e fala o seu pronome aí pra gente. Oi, gente, eu sou a Nan. E eu não me importo, me chama o que você quiser, eu sou, enfim. Eu sou a Nan, né? Eu trabalho com o Ordemcast, a gente faz a cobertura, né, do Ordem Paranormal em geral, fazemos teorias, comentamos episódios, trazemos convidados, então a gente faz todo esse processo de tentar comentar esse mundo, né, para as pessoas ouvirem, compartilhar suas teorias. E a gente, nós três, eu e o Stefano e a Lavi, né, eles não puderam estar aqui hoje, porque eles estão com compromissos, mas eu decidi vir representar o projeto. E ele existe desde 2020 e a gente é muito apaixonado, né, por esse projeto, por essa série, pela obra de arte que o Selbit criou com a Ordem. E a gente acabou criando e tá fazendo esse projeto já faz muito tempo. E a gente tem, inclusive, agradeço o convite, eu fiquei muito honrada que vocês decidiram chamar a gente. A gente trabalha também com o Miguel, que faz parte aqui do canal, ele também que fez a pontezinha. E é isso, basicamente. Nós somos nerdolas apaixonados pelo Ordemcast, assim, pelo Ordem Paranormal, no caso, né? E eu, ironicamente, dos três, eu sou a que menos tem experiência com RPG. Olha aí. Eu tenho muita experiência com Ordem. Mas com RPG em geral, eu sou meio novata ainda. O Miguel tá tendo que fazer uns cursinhos comigo pra eu aprender a jogar direito. Não, mas quanto a isso, hoje o nosso foco não é o RPG. Tá, o que nós vamos falar faz parte do RPG. Hoje nós vamos falar mais sobre o cenário de Ordem Paranormal, né? Sobre as entidades, sobre o que é a Ordem em si, como é que funciona, alguns monstros, quem sabe. Não sei a qual profundidade que a gente vai conseguir chegar no nosso papo. Se vocês quiserem, tá bem ali pra eu folhear, ó. Então, tranquilo. Mas eu tenho certeza que vai ser um papo, para quem não conhece Ordem Paranormal, muito bacana para conhecer. Como o Raulzito, por exemplo, que amanhã vai começar a jogar com a gente o Ordem Paranormal, conhecer um pouquinho mais do cenário. E para quem já conhece, vai ser um papo também para discutir algumas coisas, conversar com a Nan aí, se tiverem alguma dúvida, podem mandar também. Aproveitem e mandem as suas dúvidas, galera. Eu falei, já dei um spoiler rápido aí, amanhã começam nossas lives de RPG, né? Essa é a primeira live do ano certa, né? Tivemos uma live semana passada que eu basicamente estava jogando um joguinho apenas, mas não era uma live, não vou dizer que não era uma live séria, porque eu comecei uma série nova aí, mas depois eu falo um pouco mais sobre ela. Mas as lives da nossa grade comum começam essa semana, que é a nossa taverna. Toda segunda-feira nós temos uma taverna onde nós falamos com diversas pessoas sobre RPG em geral. Inclusive na última que nós tivemos ano passado, antes do especial, né, nós falamos com o Dan e o Miguel sobre Ordem. Nós falamos sobre mais a parte do RPG, como é que foi esse processo, né, o que é o Ordem Paranormal RPG, etc. Essa conversa já tá lá na redezinha vermelha, a galera começa com Y e termina com o Tube, tá prontinha, editada lá para você assistir com os cortes já. Pode assistir, que foi um papo muito legal. Então, se você tem dúvida dos bastidores da criação e etc, sistema, etc, assiste lá que ficou muito legal. E, como eu tinha dito, né, dei um spoiler, amanhã começa o nosso RPG de Ordem Paranormal. E diferente do que a galera está acostumada aqui no Movimento RPG, que nós temos lives de diversos cenários, diversos sistemas, mas que são lives que elas são
4 a 6 episódios e acabam, e daí, se a galera comprar uma próxima temporada, teremos, se não acabou e já era. Nós vamos começar essa série eternamente. Então vai ser uma série como a Guilda dos Guardiões. Vai ser uma série que não vai ter fim, a princípio. Tá? Uma parceria que nós estamos fazendo, inclusive, com a Jambô. Vai ter muito material que nós vamos presentear os fãs, se tudo der certo, mas vocês têm que estar com a gente. Toda terça-feira, não vai ser toda terça-feira porque o Miguel é o principal narrador, então vai ser terças-feiras, quinzenalmente, começando amanhã, nós vamos estar jogando Ordem Paranormal a partir das 21 horas, tá? E amanhã é o primeiro episódio dessa série, eles vão literalmente começar a Ordem, então quem tiver aqui amanhã eu tenho certeza que vai ter muita interação com o chat, então vai ter muita interação nessa história que vai ser construída juntamente com a galera do chat, então amanhã, a partir das 9 horas, estejam com a gente, tá? E vocês estão vendo esse patronos do Movimento RPG aqui, que está aqui do lado, essa paginazinha? Então, os patronos do Movimento RPG é a nossa assinatura. Nós temos uma assinatura no site, ela custa a partir de R$5 por mês, e você tem várias vantagens sendo um dos nossos patronos. Bruna, Bru, obrigado por se inscrever aí. Os nossos patronos têm várias vantagens, inclusive concorrem a livros físicos todos os meses, são vários livros, não demos um Ordem Paranormal ainda, mas já demos vários livros aí. E uma das vantagens que os patronos já tinham é que eles tinham um personagem na vila de MRPG, a nossa Guilda dos Guardiões fica numa vila, que é essa live que nós temos toda quarta-feira eternamente. E o Ordem Paranormal vai seguir esse mesmo estilo da guilda. Então os patronos do Movimento RPG vão ganhar um personagem dentro da Ordem Paranormal, dentro desse nosso cenário de Ordem Paranormal, que eu já posso anunciar qual é o nome desse cenário, porque ele já está definido, já tem história, já tem tudo. O Miguel, você sabe como é que ele é, né? Eu vou só... eu sei algumas coisas, eu posso garantir que vocês não perdem por esperar, viu? Tá foda. E eu vou botar aqui, a logo tá em PNG, então o fundo vai estar meio estranho, mas é basicamente essa a logo e o nome da série. É Mansão Spectre, esse é só o símbolo, tá? Ainda vai ter capa, arte, vai ser tudo feito ainda, tá? Na mão dos nossos ilustradores, mas Mansão Spectre vai ser o nome dessa série. Cada série vai ser dividida por diferentes arcos. A série toda vai ser dividida em diversos arcos. Então, teremos temporadas, teremos um arco que é alguns personagens jogando, acabou esse arco, outros personagens podem entrar ou continuar os mesmos. Isso é legal porque a gente vai ter uma rotatividade bem grande de investigadores, bastante personagens diferentes para você conhecer, bastante personagem para morrer, né, Raul? Então, rapaz, disso eu sei muito bem. O Miguel já matou um personagem meu em Noite da Serra do Mar, né? É verdade. Será que teremos outra morte, hein? Então, olha, o Miguel já arrancou uma perna de uma personagem minha, então... O Miguel é meio carniceiro, eu tô ligado já. Bom, galera, então, se você tiver interesse em participar literalmente jogar com a gente, ou sou mais tímido, não curto muito jogar, mas ter o seu personagem lá e tomar as decisões que a Ordem vai tomar nessa mansão que, teoricamente, eles vão pegar, é muito simples. É só entrar aí, movimentorpg.com.br/patronos e conhecer a forma que você vai. Uma das 4 formas que você pode apoiar. Como eu disse, a partir de R$5 você já está apoiando, já está concorrendo a livros físicos todo mês. São 8 prêmios que nós damos, não 9, 8 a 9 prêmios que nós damos todos os meses, além de várias outras vantagens, tá? Tá tudo descrito aí. Bom, falei pra caramba, fiz jabá pra caramba, agora vamos começar a falar do que a gente se reuniu aqui pra falar, que é o cenário de Ordem Paranormal. Eu vou começar introduzindo que, gente, a gente não vai voltar naquele assunto de que Ordem Paranormal foi um fenômeno, porque o Selbit mandou muito bem, que ele aproveitou toda a fama e o hype que ele tinha para apresentar essa parada legal. A gente já falou sobre isso no outro podcast. Sugestões comuns, todos nós aqui achamos esse fenômeno um fenômeno foda pra caramba, muito legal. As pessoas que discordavam já foram rebatidas, as pessoas que... Normalmente elas não aparecem, né? Elas discordam no Facebook somente, mas as que falaram com a gente rebateu. Falamos muitas coisas, se você quiser, tá lá, é só assistir.
tá? Eternamente na Rede Vermelha, começa com Y, termina com tudo. Movimento RPG, você encontra a gente lá, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre cenário. Então, Nan, vamos começar. O que é a ordem em si? Porque esse nome de ordem paranormal, ele é um pouco amplo. O Miguel já me adiantou que existem algumas ordens, que a ordem é meio que um termo para algumas ordens que existem nesse cenário. E que a ordem em si, ela que os jogadores usam, né, que o Selbit usa principalmente nos jogos dele, é uma específica, que é a Ordem Veritas, errado? Ordo Realitas. Ordo Realitas, exato. Veritas eu acho que é outra coisa. Então, explica a gente não fala sobre essa parte, a gente viu? Esquece que existiu. Nunca existiu, foi delírio coletivo. Então conta pra gente o que é essa ordem. Como é que é? Ordo Realitas. Isso. A ordem da realidade. Basicamente, o nome Ordem Paranormal realmente é um nome que, pelo que a gente tem, abrange, né, toda a situação da série. E a gente chama a Ordem meio que o QG principal, o grupo principal, que é liderado pelo Senhor Veríssimo, né? Que é aquele cara mais velho, que todo mundo que é barbudo e todo mundo conhece, tal, que ele é fodão. Inclusive é o pai da Mia, né? Que vai sair o jogo do Selbit esse ano. E o Senhor Veríssimo, ele lidera a Ordem desde da primeira temporada, que é a Ordem Paranormal, quando ele chamou a Elizabeth Weber, o Thiago Fritz e o Daniel Hartmann para ir começar a investigar a escola e tudo mais. O que o Miguel quis dizer com essa parte de que é uma das ordens é porque, na realidade, existem várias... É como se fossem vários núcleos, inclusive em outros países, de organizações que combatem o paranormal. Da própria forma delas, do próprio jeito delas. Tem um exemplo, por exemplo, é a Obscurité, que é como se fosse uma ordem francesa, e eles usam, a base deles de uso é ocultismo, eles usam a questão dos poderzinhos, digamos assim, né, da série. E tem, por exemplo, os Hellhunters, que já são um grupo mais americano, eles já são uma tropa de choque, eles já são a questão mais do combate e tudo mais, não é tanto questão de poderzinho. A Ordem, ela é uma grande mistura de tudo, né? Porque o Veríssimo, ele é um cara muito influente, ele é um cara que ele tá na Ordem há décadas, e ele criou um amplo... uma rede muito grande, né, de contatos. Então, ele acaba sendo muito respeitado por todos. E por isso que essa ordem que a gente chama de a ordem, né, que tem todo esse nome imponente e tal, é a ordem que a gente lida, que a gente vê com mais frequência na série. Então, é inclusive interessante mencionar que a ordem, ela nem sempre foi desse jeito. Ela nem sempre foi, por exemplo, com um QG, com uma base específica em um lugar. Ela, no começo, era mais, tipo... eram como se fossem grupos separados em vários lugares, e eles não tinham uma organização, assim... Realmente, tem um cara liderando todo mundo, a gente vai se juntar nesse lugar aqui, vamos treinar aqui, vamos discutir aqui. O cara ali, metade foi atacado por um zumbi de sangue que tá morrendo, leva pra lá, sabe? Uma coisa assim. E isso aconteceu da transição de O Segredo na Floresta, que foi a segunda temporada, pra Descongelação. E, inclusive, é importante mencionar porque a Ordem, ela fica no subsolo de um bar. E esse bar, que é o chamado Sovaco Seco, né? Ele é uma referência direta ao bar da Ivete no Segredo na Floresta, que ela tinha, e que tinha toda a situação dos Gaudérios, que eram a família do Arthur, e eles meio que trouxeram isso para São Paulo e fizeram homenagem a esse bar que era no interior do Rio Grande do Sul. E é basicamente isso, é como se fosse, literalmente uma organização que luta contra o paranormal, só que a que tem o foco, e que a gente vê com mais frequência que o Veríssimo lidera, que é a Ordo Realitas, e que recentemente ela começou a mudar as coisas, porque a Ordo Realitas ela não era muito adepta de ocultismo e tal, mas o Veríssimo notou que se ele não fizesse isso, ele não ia conseguir ganhar nunca. E as coisas começaram a mudar. Então, é basicamente essa a ideia. Entendi. Mas, então, no caso, essa não é uma ordem gigantesca. Tem várias... A Ordo Realitas é uma das células...
é uma das células, é um núcleo dessas várias outras ordens. É que assim, é como se cada núcleo tivesse um líder que é importante e tem contato com os outros. Sim. Por exemplo, a gente conheceu esses outros núcleos, como a Obscurité, os Hellhunters, os próprios Leone, né, que infelizmente foram dizimados pelo grupo do Kian. Mas a gente conheceu eles porque o Veríssimo solicitou ajuda, né? Então esses grupos vieram porque eles tinham que lutar contra o Kian, que é o maior mal dessa realidade da história, do Selbit, pelo menos. E eles precisavam lutar contra esse cara, então eles pediram reforços, né, digamos assim. Então, pela influência do Veríssimo e os contatos dele, todos os líderes desses grupos foram para a Ordem em São Paulo, foram com pessoas, e aí teve meio que essa junção, né? Essa grandíssimo collab paranormal, digamos assim, para lutar contra esse cara. E até rolou uma guerra no Coliseu, foi uma coisa. Entendi. Então a grande questão é que, como toda boa história, né, Raulzito, a gente conhece um núcleo que vai expandindo a história, vai expandindo esse universo, e essas outras ordens têm organizações completamente diferentes, inclusive podem agir de forma completamente diferente. É isso. Sim. Tese é isso. Certo. Outra coisa que eu acho que é interessante a gente conversar um pouco é que o Miguel falou sobre um véu, né, que separa o mundo sobrenatural do mundo real. Posso só fazer uma pergunta antes de tu avançar o assunto? Não. Pode. Não, tô brincando, só falar. A gente falou bastante da Ordem e tal, né? O Ordem Paranormal, ele tem essa parada de que tu já tem um direcionamento de que tipo de personagem fazer, né? Vai fazer parte da Ordem e tal. E uma dúvida que eu tive, porque assim, só pra dar um background pra Nan aqui, eu não li o livro, eu nunca vi 1 minuto sequer de Ordem Paranormal, então eu tô muito perdido, assim, tá ligado? Eu vou jogar sem saber praticamente nada do cenário. Sabe o que a gente tá falando hoje, basicamente. Exatamente. Então, se tu quiser sacanear o Raul, né, inventa uma história fake, tipo assim, os fantasmas não dão dano, fica tranquilo, isso daí ele vai morrer. Pra sorte dele, eu não sou esse tipo de pessoa. Mas a minha dúvida era em relação a o quão confiável seria a Ordo Realitas, assim, tá ligado? Se existe, tipo, uma disputa interna à Ordem e se isso chega nos personagens, sabe? Então, é até engraçado você perguntar isso, porque atualmente, inclusive a mesa que a gente faz com o Miguel, que é o Aurora, a gente tá fazendo a continuação da nossa mesa de Aurora que a gente fez que saiu uma aventura pronta, o Miguel narrou pra gente e a gente decidiu fazer a continuação. Personagens feitos pela gente e tudo mais. E, ironicamente, nossos personagens, eles têm a ligação com a Ordem, eles entraram na Ordem, mas eles não confiam na Ordem. E tem toda aquela situação, assim, e a gente que é player, a gente que acompanha a Ordem, a gente sabe que, pô, a Ordem é a Ordem, sabe? Eles são considerados os mocinhos da história. Então, por mais que seja muito naquela coisa da área cinzenta, né, eles fazem coisas questionáveis. Eles não são heróis perfeitos e, tipo, o próprio Veríssimo, ele matou muitas pessoas sem entender. Por exemplo, ele até falou uma frase que tem o Dante, né, o Dante, que é o personagem do Hakim, ele, quando ele entrou na série ele estava preso, porque ele foi encontrado numa situação complicada, eles prenderam ele e tal. E depois de um tempo, o Dante vai conseguindo a confiança de todo mundo e eles percebem que, poxa, ocultistas não são todos ruins, né? Alguns usam os poderes para ajudar e tal. E aí o Veríssimo até fala uma frase pro Arthur, né, no final de Calamidade, que ele fala: quantos Dantes eu já não matei? Porque ele, na época da juventude dele, ele era muito mais inflexível do que ele é atualmente. Então, assim, o que você tem que entender sobre a Ordem é que é um lugar, é uma organização que tá querendo lutar contra o paranormal, porque se eles não fizerem, ninguém mais vai fazer. Mas são pessoas, e pessoas têm muitos defeitos, e o próprio líder, que é o Veríssimo, já cometeu erros, já teve que lidar com as falhas dele. Inclusive, teve 2 lutas que o cara, ele
foi desacordado e na última, por exemplo, ele perdeu um dos personagens que ele claramente considerava como filho, sabe? Então, é um lugar que, assim, até onde a gente sabe, você pode confiar cegamente, só que o Veríssimo nem sempre pode controlar a índole de todo mundo que tá lá. São pessoas, são momentos, é um momento precário, onde eles mais estão perdendo agentes do que ganhando, perdendo agentes extremamente experientes, agentes que, poxa, por exemplo, os dragões metálicos que foram dizimados pela equipe do Kia. Então, assim, o Veríssimo, às vezes, ele não pode, tipo, sentar com a pessoa e falar, vamos fazer uma entrevistinha aqui de uma horinha pra conhecer você, pra ver se você tem uma boa índole pra tá. Às vezes, eles só são recrutados porque, pô, teve contato paranormal, agiu rápido, pensou rápido, vamos te treinar. É isso. Então, assim, da parte do Veríssimo, no Veríssimo, eu ponho a mão no fogo por ele. Porque ele já me provou muito. Agora, as pessoas ao seu redor, é bom abrir o olho um pouquinho, né? Porque pessoas vão ser pessoas. E sempre é bom não abaixar a guarda. Dessa vez eu falei certo. E quando a gente tá falando de RPG, também tem aquela questão, né? Que, como vocês falaram, a gente não confia na ordem. Porque depende muito do que das experiências que o teu personagem passou. Uhum. Porque assistir a série é fácil, né? Que nem, por exemplo, tô assistindo O Senhor dos Anéis. É muito fácil tu acreditar naquele velho de barba branca que chega em ti, conversando contigo, falando que é o Gandalf e tem um chapéu pontudo e etc. E todos os estereótipos quando tá jogando um anel RPG. Mas spoiler não, é metajogo, né? Não é o ideal. O ideal é tu construir essa confiança sem saber dos bastidores, né? Por mais que... Isso que é o difícil, às vezes, porque o narrador... Ou não, né? Porque o narrador também tem essa possibilidade de fazer tudo diferente do que foi feito na série do Cellbit. Porque tem essa possibilidade, é um RPG. Não, o Veríssimo no meu universo, ele é filha da puta. E ele tá só fazendo uma grande conspiração. Isso é RPG, tá ligado? Então, tem essa possibilidade também, né? Então, uma coisa que o Veríssimo sempre fala, é o bordão dele, que é o famoso olhos sempre abertos. Leve isso consigo. Antes de confiar em qualquer pessoa. Porque, assim, eu já tive experiências desagradáveis com traição às minhas personagens. E uma delas, né, o Miguel até sabe, que ele interage com a personagem no RPG que a gente joga juntos, ele é player, ele não é mestre. Mas, assim, em questão, eu posso até falar, em questão até do Miguel sendo um mestre, ele é um mestre muito interessante. Eu não vou falar exatamente por quê, porque, né, enfim... É spoiler. Mas a única coisa que eu posso dizer é, na minha sessão com ele, com Maia, né, jogando em Aurora, ele me deu a oportunidade de pegar uma bazuca e explodir uns mano que estavam correndo atrás da gente com o carro, sabe? Então, o que eu posso prometer é que se solta, se diverte e se prepare para muitas coisas interessantes acontecendo nisso. Ainda mais pelo plot que eu imagino que tá vindo aí, né? Respondido, Raul? Acho que sim. E uma outra pergunta ainda sobre a ordem. Que eu não tenho noção de qual é o tamanho, assim, o alcance da ordem. Se é tipo um grupinho de, sei lá, 10 pessoas que agem numa cidade, ou se eles têm, tipo, agentes do país inteiro, sabe? Não, é uma coisa, assim... No começo era bem mais isolado, mas hoje em dia tá bem mais aberto, assim. A ordem, ela já tá com... uma influência tão grande que já tem policiais que já ligam pra eles falando, olha, a gente tá chamando a ordem porque a gente percebeu que essa coisa aqui é paranormal. A gente não consegue ligar. Aconteceu em Calamidade, no episódio 0, quando teve um policial que se deparou com uma situação paranormal, ele foi lá e contatou a ordem mandou agentes pra investigarem o caso. Claro que os agentes não vão chegar para os civis e falar, não, olha, nós somos a ordem que luta contra o paranormal. Eles não podem fazer isso porque a famosa, inclusive que o Douglas ia perguntar da questão da membrana, né, que é o famoso véu. A membrana deve ser protegida. Isso era uma dúvida que eu tinha. O sobrenatural, ele é, tipo, a galera tá tipo assim, oi, tudo bem? Tem um monstro no armário, vocês podiam... Não é tipo Ghostbusters, né? Tipo, não, é meio que velado. Foi de caça-fantasma. Todo mundo tem essa referência, tá ligado? Então, essa parte é até curiosa, porque assim, desde o começo dessa história,
o Veríssimo, na primeira temporada, ele sempre falava, tipo, não envolver civis o quanto for possível. Por quê? Qual que é a ideia da membrana e do outro lado? A ideia é que o ser humano ter o medo e o ser humano acreditar no paranormal e ter o medo do paranormal facilita que a membrana se enfraqueça e essas criaturas do outro lado, elas atravessem essa membrana. É como se a barreira protetora ficasse mais fraca e os bichos conseguissem partir ela para entrar. Então, toda essa questão de quando tem alguma situação de civis estão envolvidos e eles estão vendo alguma coisa, o que os agentes normalmente têm que fazer é tentar despistar, falar, não, isso aqui não tá acontecendo, não, isso aí é besteira, não, isso aí você tá vendo coisa, porque as pessoas não podem elas não podem conhecer o paranormal, porque o medo delas, que é a principal fonte do outro lado, inclusive tem o elemento do medo entre os elementos, né? Que é o medo tá em todas as coisas, ele causa todas as situações. Então, quando tem essa situação, as pessoas elas têm que ser completamente deixadas, sabe, a ignorância é melhor para elas, a ignorância é uma bênção. Isso aconteceu, um exemplo claro disso foi um dos spin-offs, que foi O Segredo na Ilha, que eram pessoas com 0 de Nex, elas não tinham conhecimento quase nenhum do paranormal, se tinha era 1%, uma coisa assim. E toda a história, ela foi criada, não era nenhum Kian, não era nenhum deus do outro lado, não era assim. Era um homem na vila que ele tinha uma condição e ele era obcecado com arte e ele decidiu que ele queria criar uma criatura, ele queria criar uma criatura a partir dessa arte, da arte verdadeira. E aí, pelas manipulações dele com as pessoas da vila, ele começou a causar mortes e ele começou a fazer as pessoas acreditarem que o paranormal existia. E o agente que foi mandado para lá para ajudar, ele tentou fazer justamente o oposto. Enquanto esse cara estava tentando fazer todo mundo acreditar que era algo paranormal, ele estava tentando falar, não, gente, isso é besteira, isso é uma coisa mundana. Isso aí, se tem um assassino por aí, não é nada paranormal. É só uma pessoa normal que tá tá fazendo uma coisa ruim. E esse cara, no final, ele conseguiu o que ele queria. Porque ele colocou todo mundo dentro de uma igreja, assustou eles com um quadro que é justamente do monstro que ele ficava falando que ia chegar. O monstro não existia. Mas ele ficava falando que o monstro ia chegar, que todo mundo ia morrer. E aí, quando apareceu o quadro do monstro que ele tinha pintado, o medo de todo mundo que olhou para esse quadro conjurou o monstro, transformou ele em realidade naquele mundo. O monstro não existia. Então, toda essa situação do medo, que ele afina muito a membrana. E, por exemplo, mortes deixam a membrana extremamente frágil. Que até quando um sinal de membrana frágil é neblina. Se você está num lugar com uma neblina muito espessa, ou com algum sinal de neblina, é sinal que a membrana ela tá fraca naquele determinado lugar. Então você precisa ter cuidado. Então, essa é mais ou menos a ideia da membrana em si. E outra coisa que é importante mencionar é que, assim, se você mata uma criatura, você não está realmente matando ela. Você está só empurrando ela de volta para o outro lado. As criaturas do outro lado, elas não podem ser mortas, elas só podem ser devolvidas para onde elas vieram. O que é perigoso, dependendo onde você está e com o que você está lidando, né? Entendi. Então é um bagulho que, assim, é melhor que as pessoas não... Porque seria muito lógico, né? Avisar todo mundo, pessoal, se vocês verem alguma coisa dessa, liga pra gente. Mas se todo mundo souber, o bagulho fica mais... Se eles virarem assim, imagina, eles são uma organização que luta contra o paranormal. Não, viu alguma coisa paranormal? Contate a gente. Aí as pessoas que vivem na ignorância, né? Pera, existe algo paranormal? E aí o medo que elas começam a criar, achando que existe alguma coisa, realmente piora tudo. Então, se eles fizessem isso, eles estariam piorando a situação 3 vezes mais. Foi uma situação até que o primeiro personagem do Luba, que foi o Daniel Hartman, ele criou sem querer. Ele era um escritor de contos de paranormais, tipo histórias de terror. E ele causou tanto medo com as histórias de terror dele, que os monstros dos livros dele começaram a aparecer na nossa realidade e começaram a matar pessoas. Foi por isso que ele foi parar na Ordem, porque ele descobriu isso
e ele tinha que combater o que ele tinha criado. Mas foi completamente sem pretensão de nada. Ele não era um ocultista, ele não era uma pessoa que queria o mal de ninguém. Ele só estava escrevendo as histórias dele. Mas o medo das pessoas foi tão forte que afinou a membrana e esses monstros dos contos dele começaram a se tornar realidade. Então, isso quer dizer que a melhor arma contra o paranormal e a ordem paranormal são filmes de terror muito ruins. Basicamente. Perfeito. Então estamos bem. Ignorância e filmes de terror ruim. Pronto. No nosso mundo, a ordem está fazendo seu trabalho muito bem feito, né? Podemos dizer assim. Bom. Aqui a membrana está perfeitamente intacta. Então por isso que ninguém nunca viu. Bom, já respondemos a minha pergunta, então vamos para uma outra aqui que eu tenho, que até a gente falou sobre isso, né? Tá, tem a membrana, e tu falou, aqui a membrana está completamente intacta. Teve algum gatilho que fez esses eventos paranormais acontecerem? Isso não é explicado? Ou, tipo, a humanidade está com isso desde sempre e, tipo, sempre tem uma organização secreta encobrindo? Como é que tá isso? Então, a gente trabalha com o que a gente tem, né? Por enquanto, pelo menos. O Selbit, ele não chegou aí a fundo a explicar, por exemplo, quando a membrana surgiu, desde quando existe. A gente tem teorias, por exemplo, lá no Ordencast mesmo a gente comenta muito a teoria de que isso existe desde a época da, sei lá, da antiga, sabe, daquela idade das trevas, que as pessoas elas eram muito ignorantes, tinham pouco conhecimento, e tudo que elas viam, porque elas não sabiam mais ou menos o que estava acontecendo, eram demônios, eram deuses, era isso e aquilo. E a gente até tem a teoria que naquela época era muito mais fácil de se afinar a membrana, né? Mas toda a situação do outro lado, pelo que a gente entende, já é uma coisa muito milenar, porque o Kian, né, que ele é o vilão, ele existe há 4.000 anos. Ele é da Suméria Antiga. E ele se conectou com o outro lado depois que ele passou uns eventos horríveis, né, que os pais dele foram mortos e torturados. Ele foi arrastado assistindo isso por semanas. E isso em 4.000 anos atrás, né? E então a gente não tem uma resposta exata de, tipo, quando isso aconteceu ou quando exatamente a membrana começou a ser afinada. Mas uma coisa que a gente sabe é que ser humano tem medo desde sempre, né? Desde a época das cavernas. Era o medo que deixava eles vivos, inclusive, em certas coisas. Então, nesse caso, o que eu... Ainda é, né? Mas nesse caso, assim, uma das coisas que eu posso responder é que, dependendo da história, normalmente, o mestre ele pode colocar um evento que dá o empurrão da membrana começar a ser destruída. Por exemplo, mesmo a própria Segredo da Ilha. Quando os personagens chegaram na ilha, ela estava perfeita, não tinha... O máximo de ameaça que eles enfrentavam eram cachorros do mato e cobras, sabe? Isso pra ordem é um absurdo, pra gente que tá acostumado com um zumbi de sangue de 3 metros de altura colossal, sabe? E, assim, tava tudo normal na ilha, não tinha névoa, não tinha nada, tava tranquilo. E aí as coisas começam a ficar estranhas pelas manipulações desse cara que tava fazendo as parafernálias lá na ilha. Só que tudo piora 100% quando dos caras que foram mandados, um dos agentes da ordem que foram mandados pra lá pra entender o que tá acontecendo, ele foi morto por esse cara. E esse cara usou essa morte dele pra fingir que o que tinha matado ele era uma criatura e não um ser humano. E começou a gerar pânico e agonia nas pessoas. O que afinou a membrana não foi a morte em si, porque a morte ela foi feita por um cara normal e que só era um psicopata, de certa forma. Mas o que realmente afinou a membrana e começou a causar os problemas foi justamente o medo que isso causou nas pessoas. O desespero, que todo mundo ficou pensando, meu Deus, tem um monstro aqui, a gente tá numa ilha no meio do nada, tem um monstro aqui que vai morrer todo mundo, vai matar todo mundo. E esse desespero causou a famosa queda da ribanceira, né? Tudo começou a dar errado. E aí, desse dia em diante, a membrana foi ficando mais fraca, e a neblina começou a entrar até dentro da mansão que eles dormiam. Dentro da mansão tinha neblina, de tão pesado e carregado que começou a ficar. Então, o mestre ele pode decidir um evento que pode transformar um cenário que está completamente tranquilo e calmo,
um evento radical acontece e vira de cabeça para baixo. E aí, do nada, aquele lugar ele fica muito perigoso. É só o medo que conta ou a ansiedade também vale? Eu sou um poço, né? Senão, tipo, a fila pra fazer a prova do vestibular, assim, na entrada. É complicado, porque é justamente se a pessoa começar a conjurar que a caneta Bic dela vai virar um monstro, vai comer a cabeça dela, talvez. Mas é muito focado mesmo na questão paranormal mesmo, quando as pessoas começam a perceber que existe algo além da ignorância delas. Que não é só, ciência não explica isso, sabe? E elas começam a ficar preocupadas e começam a ficar agoniadas. E é até irônico, porque um dos elementos, que é o sangue, né? Que é o elemento do diabo, ele é um elemento que é puramente emoção. Ele foca nas suas emoções 100%. No amor, no ódio, na dedicação. Qualquer tipo de sentimento, ele aflora. E se aproveita dele, né? E é uma das coisas que pode afetar as pessoas ou não. E tem todos os elementos e tudo mais. Então, realmente, é essa parte, mais ou menos, que dá para explicar, né? Dessa questão. Entendi. Bom, vamos para perguntas finais aí, Raul. Prepara a tua, eu tenho a minha aqui. Não é a última rodada ainda. Tá? Eu tenho uma bem importante. Eu também. Deixa eu fazer a minha primeira, depois tu faz a tua. Então tá. Tô tentando segurar um pouco pro Miguel ter alguma coisa para apresentar para vocês amanhã. Não, mas é que a minha é uma pergunta que eu acho que é bem relevante e continua no assunto, que é o seguinte: tu falou desse Kian, né? Mas tipo, ele é tipo um líder do outro lado, tem organizações do outro lado, ou é meio que o que a gente aí é que tá. É tipo um negócio meio aleatório, ou não tem organização, ou tem algumas organizações e também tem coisas aleatórias. Como é que funciona? Não, aí é que tá. O outro lado, são poucas as criaturas do outro lado que tem alguma razão, que tem alguma, sabe, uma mente, que normalmente eles só são criaturas sem razão, sem nada. Eles só matam, comem, tipo, assim, eles não têm uma mente própria. O Kian, ele não trabalha pro outro lado, ele quer destruir o outro lado. Todo o plano dele, que é uma coisa que causa muito debate, né, no fandom de Ordem Paranormal, é que, na realidade, tudo que ele fez, toda a dor que ele causou, todas as mortes que ele causou, é porque ele não quer que ninguém mais sofra pelo paranormal como ele sofreu. Tudo isso é baseado no ódio e no rancor dele pelo paranormal e pelos traumas que ele sofreu. Então, o Kian, ele é como se ele decidiu assim, eu vou me tornar o que é pior por aí, porque assim eu vou conseguir destruir o que é a situação do outro lado. E a gente não sabe exatamente se isso sequer é possível, porque, assim, ele fez toda essa trajetória dele de 4.000 anos, ele achou uma forma de ficar renascendo várias vezes em corpos diferentes, em determinados anos diferentes, porque ele precisava se tornar um marcado. O marcado, ele normalmente são os jogadores, né, os personagens dos jogadores, e a gente não sabe exatamente qual é o contexto do marcado do Selbit no jogo dele. No livro tem um contexto de marcado, mas a gente não sabe exatamente qual é a ideia do Selbit para os marcados, mas basicamente os marcados, eles não são presos pelas amarras da realidade. E o que é isso? Por exemplo, se um NPC, ele tá preso pelo que o mestre quer que o NPC faça. O personagem do player, não. O personagem do player é do player, o que o player quiser fazer, ele faz. Então é meio que tem essa ideia, sabe? E o Kian, ele tinha isso. Ele é querendo ou não, ele é um vilão, ele é o personagem do mestre, e ele queria se tornar um marcado. Porque ele precisava disso para conseguir ganhar o poder, meio que deixar ele endeusado, né? Para conseguir destruir o outro lado. E ele passou 4.000 anos formando planos, formando coisas, que até que finalmente o plano dele foi concretizado e ele conseguiu vir pro nosso mundo como um marcado, porque ele roubou o corpo de um marcado. E hoje em dia ele é uma das entidades que a gente mais, assim, tem medo e não sabe o que esperar dele, porque ele é imortal, não tem como matar ele. Você pode cortar ele diversas vezes, ele só vai se curar, porque ele atingiu a imortalidade. Para eles conseguirem prender ele, tiveram que colocar umas amarras de medo, porque é o elemento que todo mundo menos tem conhecimento, mas que oprime tudo.
E colocaram ele dentro da ordem com essa. E ele tá, tipo, ele tá em um eterno transe de transcendência. Ele tá meio que num coma forçado, digamos assim. E esse cara é isso, ele não tem bem, tipo, ele não trabalha controlado, ele tinha muitos rituais, ele tinha muitos elementos, só que quando ele quis criar uma facção dele, ele foi atrás de marcados, tanto é que ele criou a equipe do Kian, né, que era a equipe dos antagonistas. Só que mesmo esses marcados traíram ele no final, porque eles entenderam que ele estava só manipulando todo mundo e tal. Então o Kian, ele tem muito isso do vilão que acha que sozinho ele vai conseguir tudo, e que ele não precisa de ninguém. E que as pessoas são só peões pra ele, e que ele pode usar e deixar de usar, porque, segundo ele, isso nunca vai ter existido quando ele acabar com tudo. E tem muitos debates, muitas críticas a esse plano maluco dele, porque é um plano que, poxa, vai causar mortes em massa, porque o plano dele é matar todas as pessoas que sabem que o paranormal existe. Então, assim, isso inclui a vozinha da esquina que descobriu, que viu um dia um zumbi de sangue e descobriu que o paranormal existe. A criança de 5 anos que viu um monstro e sabe que o paranormal existe, sabe? Então, é uma coisa muito pesada que causa muita crítica de todo mundo. Porque por mais que a ideia dele seja boa, assim, de as pessoas pararem de sofrer, porque o outro lado causa muito sofrimento, ele vai fazer isso causando mais mortes, e os 4.000 anos que ele ficou fazendo esse plano, eles mais destruiu a membrana e mais causou mais mortes do que ele realmente ajudou. Então, assim, é muito complexo. É um vilão muito que, assim, você tem que sentar e pensar muito no que ele tá querendo, o que ele faz. Porque eu odeio ele por motivos pessoais, né? Ele matou 2 personagens favoritos meus e ele, enfim, ele é roubado pra mim. Mas, assim, se você for parar e analisar ele como vilão, ele é um vilão muito interessante, tem muitas nuances, e assim, é difícil você realmente falar, pô, é isso e acabou, sabe? Entendi. Mas, além dele, tem outras organizações lá, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Quando a gente fala de mundo das trevas, assim, por exemplo, tem algumas facções. Então, falando, por exemplo, vamos lá, demônios. Os demônios que estão no inferno, eles querem sair. Quando a gente fala de algum filme sobrenatural, eles querem sair de lá, querem dar. Então, eles se organizam para isso, por mais que um corrompa, um que passe por cima do outro, etc. Mas eles querem. Enquanto tu tem um fantasma, por exemplo, que está preso num lugar e ele não tem uma organização. Existe esse tipo de coisa no Ordem? Eu não digo demônios, fantasmas, etc. Eu digo organizações, ou pelo menos grupos organizados que querem destruir a membrana, que querem entrar na Terra, etc. Sim, isso existe, que são exatamente os grupos dos cultistas, né, dos ocultistas. O Kian, ele é um grande problema, mas ele é um dos grandes problemas. E esse cara mesmo da vila que ele causou, isso pode ser chamado de um ocultista. Porque ele não que ele usava rituais, mas ele queria trazer o terror do outro lado para o nosso mundo. E essas pessoas, eles são pessoas que formam cultos, que formam, literalmente são, de certa forma, terroristas, né? Mas eles estão do nosso lado. Eu tô dizendo do outro lado. Diz pessoas... tá. Então... Eu vou completar isso com a pergunta que eu ia fazer, então, Douglas. Vai. Porque tá dentro do assunto, assim. Amanhã eu vou jogar Ordem Paranormal pela primeira vez, e pro meu personagem eu peguei o background que era... Não é background, acho que é origem, o termo do livro. Uhum. Que é cultista arrependido, né? Então, só que eu ainda não escrevi o meu background pra mandar pro Miguel, então eu queria saber que tipo de culto existe em que o meu personagem poderia ter se arrependido de fazer parte, né? Pode continuar a tua resposta, que ela é dos cultistas, e depois fala do outro lado. Tá. Então, a magia do RPG é a seguinte: você pode criar um culto. Se você quiser criar o culto dos asas sombrias que mexiam com coisas de elemento de morte, eles acreditavam que tinha que fazer sacrifícios humanos para agradar você pode criar esse culto. Você pode criar que o seu ocultista, ele não queria, ele viu que isso era errado e, tipo, sei lá, ele causou a morte do culto inteiro dele
numa explosão de, tipo, pô, não quero mais isso, tentaram impedir ele matou todo mundo, sabe? Você pode fazer uma coisa desse tipo. A questão do RPG em si, ele não tem bem cultos específicos. Por exemplo, o Selbit, quando ele cria esses cultos, ele só joga eles, tipo, tem esses cultistas doidos aqui que eles estão querendo trazer a dama de sangue, tem esses ocultistas que estão sequestrando pessoas de rua e estão fazendo coisas com elas para afinar a membrana. Então, assim, é muito esporádico. Então, como é o background do seu personagem, o que eu posso dizer para você é: crie o que você bem entender. Inclusive, um aviso: Miguel Beholder é um mestre excelente em explorar background. Então, Tô ligado. dependendo do que você der na mão dele, ele vai te dar uma rasteira. Sim, eu perguntei mais no sentido de ter um parâmetro aí do que já existe no cenário, sabe? Não, você pode criar qualquer coisa. Por exemplo, uma coisa que você acha legal, uma ideia de um culto que você acha legal, que o seu personagem possa ter participado, você cria aquela ideia e ponto. Um parâmetro que eu posso dar, por exemplo, de um culto que, por exemplo, existia, era o culto da Aurora Escarlate, que aconteceu na Aventura Pronta. Era um culto que eles acreditavam da tal da volta do Serafim Vermelho, que era um conto, né, da Europa antiga e tal. E nesse conto falava de que o Serafim Vermelho tocou essa moça, e essa moça ela começou a curar as pessoas, né? E essa moça se tornou a Dama de Sangue, toda uma questão de flores e tal. E esse culto dessa cidadezinha, eles estavam querendo trazer essa dama à vida, né? Eles estavam querendo trazer ela de volta, que eles acreditavam e tal. E eles são tão obcecados com essa ideia que eles não se importam de morrer para concretizar ela. Tanto é que esse próprio culto, quando eles trouxeram a tal da Dama de Sangue, eles se permitem ser devorados por ela, porque é como se fosse uma deusa que tá vindo, e eles conjuraram ela, sabe? Então, assim, é esse nível que normalmente os cultos são. Eles são obcecados com o outro lado, eles querem trazer o outro lado, e eles, tipo, não importa quem eles matem, quem eles usem para fazer isso. É basicamente essa a ideia de cultos em Ordem Paranormal. Você pode fazer uma coisa mais amena também, dependendo, mas normalmente, como é um cenário de terror, é um cenário bem gore, as coisas tendem a ser pesadas, né? Então, você tem esse limiar aí do que você quer fazer ou não. Boa, valeu. Sobre a minha pergunta, o oculto se organiza? Olha aí, nossa, até formulei uma pergunta. Aí que eu acho que o mais próximo que eu posso te falar de uma organização do outro lado são as relíquias. As relíquias, que eu mencionei o diabo. O diabo é uma relíquia, é a relíquia de sangue, né? O que são as relíquias? São objetos, por exemplo, o de sangue é um trono, que chama de trono do diabo. Do conhecimento é a máscara do desespero. De energia, energia ela é muito caótica. Eu não lembro exatamente se tem alguma coisa específica de energia, mas, por exemplo, na questão do Ordem, a última vez que a gente viu, se tornou o relógio do Arnaldo Fritz, que foi a coisa de energia. Agora a espada do Joey, porque ele matou o Arnaldo, que era o anfitrião, matou o corpo, né, porque o anfitrião continuou vivo, e agora a espada do Joey, que ele usou para matar, é a relíquia de energia. Então a energia é um elemento que é completamente caótico, você não sabe o que esperar desse elemento. Tem a relíquia de morte, que a gente não sabe quase nada dela, a gente não sabe qual seria o objeto, a gente sabe qual é como que se parece o portador dele, que é o famoso Deus da Morte, que apareceu no final de O Segredo da Floresta. E se você for olhar a ficha dele no livro, você se assusta. Mas tem esses 4. Tem esses e tem o de medo, que a gente não sabe nada. A gente não sabe se existe uma relíquia de medo. Talvez. Mas tem toda uma questão de, sei lá, tenebres e tal. E se eu for entrar aqui, a gente vai ficar falando 5 horas, porque é coisa demais. Mas a ideia é que, assim, essas relíquias, elas são pilares do outro lado. Tanto é que elas são de cada elemento que compõem as coisas. Então, assim, por exemplo, o diabo mesmo, ele controla todas as criaturas de sangue. Então, se ele quiser, em uma rodada, né, indo para coisas do
do sistema, se ele quiser, ele pode conjurar, tipo, 4 criaturas até um VD determinado. E ele pode conjurar hordas de zumbis. Então ele meio que controla o sangue em si. A magistrada, né, que é a portadora da relíquia do conhecimento, ela tem a questão das máscaras, ela tem um grupo de máscaras, ela controla ali toda a questão dos rituais de conhecimento, rituais de esquecer memórias, e as próprias criaturas de conhecimento também têm influência. Mesma coisa com a morte, mesma coisa com a energia. Então, assim, e essas criaturas, elas começam a se combater. Porque o outro lado, a questão do outro lado é porque ninguém no outro lado é amiguinho, sabe? É muito difícil as coisas se juntarem lá, porque os elementos são opressores um contra o outro. Por exemplo, morte bate em sangue, sangue bate em conhecimento, conhecimento bate em energia, que bate em morte. Então eles têm esses elementos opressores um ao outro ali. E o único elemento que, tipo, ele não tem fraqueza é o medo. O medo, ele tá em todos os elementos, basicamente. E, tipo, não tem nada que bata no medo. Mas dá essa ideia de que essas relíquias... Inclusive, as relíquias são coisas que o Kian estava buscando para conseguir destruir, né, o outro lado. Principalmente. E as relíquias meio que se juntaram. Por exemplo, a energia, né, que era o anfitrião, e o diabo fizeram uma aliança, porque eles são elementos que... Não que eles se gostem, mas eles também não influenciam muito um ao outro. Eles não são uma fraqueza um do outro. E eles se juntaram para tentar puxar os marcados para os lados deles, porque os marcados estavam do lado das máscaras. Que a máscara... Como é que é? Acho que eu até, inclusive, errei na situação do opressor, não. Mas qual foi a situação? O sangue, ele oprime o conhecimento, e o conhecimento oprime a energia. Então, os dois se juntaram para ir justamente contra a magistrada que era de conhecimento, que os dois tinham uma relação direta. A morte a gente não sabe onde está, mas eles fizeram toda essa situação por causa disso. Então, dá a entender que os elementos do todo, eles querem vir para o nosso lado, porque eles têm essa situação, mas eles não realmente se organizam. Eles só querem tentar. E quando eles têm algum tipo de mentalidade, quando eles têm algum tipo de inteligência, é muito perigoso. Porque o poder deles, que já era uma coisa absurda, se torna ainda mais perigosa, porque eles passam a ter um tipo de consciência. E vale mencionar que todas as pessoas que eu mencionei, por exemplo, o anfitrião, o diabo e tal, eles não são só criaturas do outro lado que vieram para o nosso lado. Eles são os elementos que se agarraram a marcados. O Arnaldo Fritz era um marcado, a magistrada, ela era uma pessoa que a gente não sabe quem ela era, mas aparentemente ela era uma marcada. O Deus da Morte, quando ele apareceu pra gente pela primeira vez, ele apareceu se apoderando do corpo do Miguel Cariade, que ele foi um marcado também. E se eu não me engano, o de sangue, que agora a gente descobriu que o portador atual dele é o Henry, que ele também é um marcado, aparentemente, até que o Bastet vai passar. Ele era um NPC, mas agora o Bastet vai passar a interpretar ele, e ele agora é um marcado. Então, tem essa situação dos elementos serem muito caóticos um com o outro, nada é mais caótico que a energia, inclusive, mas eles não realmente se gostam, eles podem cooperar para tentar combater um outro, mas eles querem se destruir. Então, assim, muito um jogo de interesses, e o outro lado quer ganhar e quer combater o Kian, de certa forma, porque o Kian quer destruir ele. Então é meio que essa guerra constante de interesses. Entendi. Complexo, tá preparado? Não, isso que eu não tenho que vai pegando, né, com o tempo e tal. Entendeu mesmo, Douglas? Entendi que sim, com sinceridade, assim. Entendi que é complexo. Não, eu entendi essa questão das equivalências. Equivalências não, mas que um ganha do outro ali, isso é interessante. De repente, sim, mas esses elementos e tal. Fala. Mas pelo que eu entendi, existe assim um movimento do sobrenatural, digamos assim, mas também existem disputas entre é que eles não são muito organizados, que é aquela velha história, né? Que o mal não ganha porque eles ficam lutando entre eles também, tá ligado? Normalmente. Fazendo um paralelo, são os antediluvianos, o Vampiro à Máscara. Exato.
É meio que isso. Bom, vamos para nossa rodada final, então, Raulzito, para a gente encerrar com chave de ouro essa conversa muito boa, que nós já batemos o nosso horário. Quer começar, Raulzito? Faz a tua pergunta final aí, aproveita que amanhã tu vai jogar e essa informação pode literalmente salvar a pele do seu personagem. Não, a minha pergunta final eu já fiz, na real. Pode seguir adiante. Nenhuma outra aí? E a dos cultos? Sim, era essa dos cultos. Tô satisfeito. Então tá, então eu vou para uma pergunta aqui. A gente falou bastante sobre o cenário hoje, e para quem... Essa acho que é uma pergunta que muita gente que vai assistir esse vídeo, né, ou ouvir esse podcast aí no Spotify, porque depois vai para os podcasts em si. Tá, eu tô conhecendo agora, eu vi que a Jampô lançou, porque a gente tem esses dois públicos, né? Tem a galera que tá conhecendo o Ordem Paranormal porque a Jampô lançou um novo livro, e a galera que veio por causa do Selbit e já conhece o Ordem Paranormal. Como é que a galera faz para começar a assistir? Onde é que tá esses episódios pra galera que quer começar a acompanhar a série? Onde tem essa wiki, essas informações, tem essas coisas? Já engata aí e já faz o jabá do Ordemcast pra galera que quer assistir, depois já vai lá no Ordem, ver o que vocês comentaram e tal. Então faz esse jabazão aí sobre toda essa obra pra galera que quiser começar a acompanhar, para também saber um pouco mais de lore, né, realmente. Então, pode Entendi. Ok, então... Pra começar, não assistam o Ordemcast se você não tiver assistido ainda. A gente é muito spoiler, a gente disseca cada episódio, cada coisa que tiver falando. Então, assim, se vocês querem assistir o Ordemcast, assistam. Ou então, se vocês não quiserem gastar, porque, cara, acho que chegou a 300 horas de conteúdo, o Ordem inteiro. Então é muita hora pra alguém gastar pra assistir. Se vocês quiserem assistir o Ordemcast também pra ver o que a gente tá falando, porque a gente disseca muitos episódios, fiquem à vontade. Mas querendo assistir os episódios, tem os episódios se eu não me engano, as 4 primeiras temporadas, que é até Calamidade, tem no canal do Selbit, do Lives do Selbit. E o resto, que é de Segredo na Ilha pra frente, eles começaram a postar no canal oficial do Ordem Paranormal no YouTube. E pra quem tá começando, né, e pra quem, uma coisa que a gente indica muito também é começar pelos spin-offs. Porque são histórias isoladas, com personagens novos. Porque, assim, a situação do Calamidade, ele é uma... assim, pra você assistir Calamidade, você precisa assistir as outras. Não tem como, porque a história, ela se completa. Mas os spin-offs, eles são literalmente histórias isoladas, com personagens novos, que você pode começar a assistir pra assistir o feeling de Ordem Paranormal. Pra assistir o que você tá lidando, o que você vai assistir, né? E assim, tem easter eggs, né, pra quem assistiu, pra gente que assistiu, a gente, cara, esse easter egg aqui, mas pra quem nunca assistiu, vai estar assistindo, não vai pegar, não vai afetar nada na experiência, né. A wiki em si, a wiki do Ordem, ela é excelente, pra você que quiser informação, tudo que você quiser de informação lá, tem na wiki. As atualizações são, normalmente, por exemplo, depois de um episódio, algumas horas depois já tem todas as informações do episódio, se você puder imaginar a foto dos personagens que apareceu, dos monstros, a descrição do episódio. Se você não tá afim de assistir as horas, você pode ir lá na wiki, pega a página do episódio e lê o que aconteceu no episódio. Tem todas as informações de todas as temporadas, de todos os personagens, NPC, quem tá morto, quem tá vivo. O que você imaginar tá naquela wiki. O próprio Selbit tem que ficar consultando ela, porque ele escreve... É tanta coisa que ele tem muita coisa que ele esquece e vai lá consultar nela. E além disso, outra porta, que vai ser uma boa porta para entrar no mundo de Ordem Paranormal, o próprio Enigma do Medo, que vai sair agora em 2023. Segundo o Selbit, no primeiro semestre, alguma coisa assim. E é uma boa forma também de absorver o conteúdo. E além disso, tem o próprio conteúdo que o próprio fandom cria, tipo, né, Ordemcast da vida aí, a gente faz as coisas, a gente sempre tá tentando falar dos personagens, a gente já trouxe Hakim, Selbit já é de casa, já, o cara foi 3 vezes comentado da série. A gente traz o Hakim, já trouxe o Guache, Calango. Então a gente sempre tá tentando trazer os plays, também a gente traz muito o pessoal que trabalha na própria série, os artistas, os músicos, editores. A gente inclusive levou o diretor do próprio estúdio, né, que é o Júlio Taubikin, que é o diretor criativo da situação, né.
que controla o presencial. Então, a gente sempre tenta abranger muito as informações para oferecer tudo possível de ordem para quem está assistindo. E tirando a gente, claro, tem outros projetos. Tem pessoas fazendo um jogo do Joey, tem pessoas fazendo uma série, tipo, Ordem Paranormal a série, tem pessoas que fazem animações, tem outro projeto que até eu tô envolvida, que é o musical. Tem, assim, tem um projeto, inclusive outro projeto que é foda, que é o Equipe T, né, que eles estão traduzindo eles estão transcrevendo todos os episódios para fazer tanto legenda em português quanto em inglês. Então, assim, é muito abrangente. A comunidade de Ordem, ela é muito fixa com o projeto em si. Então, assim, se você quer começar a Ordem, no que não falta é gente começar. Inclusive, achei que faltou um importante na lista, que é a campanha do Movimento RPG Começa Amanhã. Você não deu tempo de começar a falar, né? Uhum. Inclusive tem essa que começa amanhã, tem uma na quinta que eu vou começar a jogar também, que é no Mar de Contos. Então, assim, o que não falta é muito conteúdo de Ordem. E depois que sai o livro, tem vários criadores, de várias pessoas que estão streamando suas próprias campanhas, né, de Ordem. A gente do Ordemcast mesmo, a gente já tá na segunda campanha streamada, que é o Aurora. Inclusive a primeira parte já tá no nosso canal do YouTube, se alguém quiser dar uma olhadinha. Então, assim, se você quer realmente, achei bacana, quero investir, quero começar a assistir, ou se não quero assistir, quero aprender sobre, tem wiki, tem vídeo no YouTube de várias pessoas, tipo, como você pode começar a ver Ordem? Qual que é a ideia de Ordem? E aí eles têm os vídeos dissertando sobre isso. Então, assim, a margem de conteúdo é absurdamente grande. E o Selbit vai lançar HQ também. Então, assim, o que não vai faltar é forma, né? Da pessoa se inteirar no mundo e se apaixonar por esse mundo tão incrível que acabou sendo criado. Show de bola. Show de bola. Então, acho que tem aí uma lista de material para vocês, né? É só voltar um pouquinho, ou então ver se isso aqui, agora não tem como a gente colocar, mas vai estar na Rede Vermelha, se você está vendo isso, vai estar lá, senão vai estar no post também os links para vocês acessarem todas as informações, inclusive do Ordemcast lá, galera. Às vezes, eu vou ser sincero assim, às vezes a gente perde um tempão assistindo um anime, vou falar de um anime, né, que foi o que eu perdi, quer dizer, porque as pessoas perdem assistindo, sendo que depois tu descobre que tu poderia ter pego um atalho e ia chegar no mesmo lugar. Todos aqueles filers não iam ser relevantes para você, ser relevante na história, né? E o Ordem faz um pouco isso, o Ordemcast, né? Vocês meio que falam sobre os episódios, vocês dão essas dicas, então, galera, vale a pena, às vezes, vai lá, escuta, e já pegam a história como tá, porque assim, pode ser um fenômeno, pode ser tudo, mas como eu não assisti, tá, gente, ainda, eu, inclusive, vou começar a assistir, porque eu vou precisar criar, né, o Miguel, então, sobre entender minimamente, mas tudo começa muito ruim, a pior forma possível como começou. Mas era muito foda, mas é a pior forma possível, porque a ideia do negócio é ficar melhor, sempre. Então, nosso último podcast foi pior do que este, porque a gente tá sempre melhorando. Essa é a ideia. Então, às vezes a primeira temporada você vai assistir e você nem vai gostar tanto, porque você já olhou a última, às vezes alguns episódios, alguns cortes, e falou, cara, que esse negócio é muito foda. Daí tu olha a primeira e se decepciona. Então, dá uma olhada nessa galera que faz esse material especializado, que às vezes ele já te dá um pulo do gato. Não, essa aqui acontece isso aqui, tu precisa se ligar, olhar esse episódio que é muito vale a pena, esse aqui vale a pena, né? Então, às vezes, vale a pena ir atrás desse material, e o Ordemcast, pelo que eu entendo, faz isso também, né? Pra falar dos episódios, comentar bastante, literalmente zerar o jogo pelo YouTube, né? Tipo isso. Nós somos aquele povo chato do nitpicking, sabe? Que pega o episódio, aí disseca, aí, por exemplo, se tem uma inconsistência, a gente fica, Selbit, tá errado, tem uma coisa estranha aqui. Nos chamam de chatos, aí a gente fica, não, mas tá errado, tem alguma coisa errada. Aí ele vai lá e arruma depois. A gente é esse nível de loucura com esse negócio, mas a gente ama demais, né? Não é, assim, uma coisa que as pessoas têm que entender é que, assim, não é porque você ama uma coisa que você não pode criticar ela, porque tudo tem seus defeitos. E a gente no Ordemcast, a gente tem essa filosofia. O Stefano faz mais do que eu, porque eu normalmente é difícil eu ter opiniões muito
Eu percebi isso aqui porque eu só tô surtando pelos personagens. Meu foco normalmente é os personagens, né? Mas a gente já mencionou muito a questão de, por exemplo, essa tempo, por exemplo, era calamidade. O que dava a entender é que tinha passado pelo menos 1 ou 2 anos pros personagens. Mas em jogo, eles soltaram que, tipo, passou 3 meses. A gente, se eu não me engano, a gente foi com uns 2 ou 3 Ordencast falando, tá errado, isso não faz sentido. E aí, depois, quando teve o episódio, o Selbit falando assim, não, realmente, tá errado, faz 1 ano e tal, ele corrigiu e tal, então assim. A gente é esses mano do nitpick mesmo, a gente é chato mesmo, mas é porque a gente ama a obra e a gente quer que a obra seja a melhor parte dela. Só isso. Isso é uma coisa que já aconteceu com todo mestre de RPG, de botar um pedaço de lore numa aventura que ele esqueceu de anotar e daí o negócio te contradiz. Daí... É por isso que o Selbit tem que consultar a wiki volta e meia, porque senão o coitado enlouquece, lembrar de tudo. Uhum. É isso aí. Bom, então é isso, né, galera? Encerramos mais uma Taverna da Tagarela aqui. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham entendido minimamente, né, o que é o Ordem Paranormal, o que é o cenário, se você não conhecia. Se você conhecia, espero que você esteja com a gente amanhã. Se você é fã mesmo, você vai estar com a gente amanhã a partir das 9. Não vai ter um jabazinho no final, Douglas? Vai, calma aí. Okay. Eu só tenho que segurar essa galera aí que amanhã nós vamos começar a nossa live e eles precisam saber algumas coisas, né? E essas coisas são importantes, que eu vou dizer que um jogador, além do Raul, que nós falamos, o Miguel vai ser o narrador, um dos jogadores vai ser ninguém mais, ninguém menos do que Dan Ramos, que escreveu, né, que está no projeto do Ordem Paranormal, que tem contato direto com o Selbit. Não vou dizer que ele é da equipe do Selbit, não, ele é da Jambô Editora, etc., mas eles trabalham em conjunto. Aí, e vai ser muito legal ter ele jogando com a gente, com toda certeza. Então, galera, a partir das 9 da manhã, participem que vai valer muito a pena. Repito, a galera do chat provavelmente vai nomear player, NPC, lugar, coisa. Então, o chat sempre participa muito com a gente. E as cartinhas com certeza vão fazer muita diferença a partir de amanhã já. Se não sabe o que é as cartinhas, amanhã a gente explica a partir das 9 da noite, tá bom? Vocês têm que ter muita interação com a gente nos nossos RPGs aqui. Raul, faz o teu jabá então. A Nan já fez, mas faz o teu então pra gente encerrar. 2 jabás rápidos, assim, só comentei porque é importante, né? Um deles saiu hoje o 6º episódio do podcast Média de Aventuras, em que eu e o meu amigo André Paes comentamos sobre várias obras aí da cultura pop e falamos de RPG também. E a gente fez esse episódio sobre o Avatar novo, né, o Avatar Caminho da Água. E um outro que eu tô muito empolgado vai ser um evento que está sendo organizado pelos camaradas da Leaning Dragons. Eles ainda não divulgaram a data, mas vai ser um evento de RPG pela internet. E eu vou mestrar uma mesa de Old Dragon 2 lá. E, então, tipo, eu botei aí o link pro anúncio no Instagram deles, né? Eles vão divulgar a data ainda e tal, mas o lance é que, tipo, vai ser um evento beneficente. E o dinheiro arrecadado da inscrição do evento, né? Vai ter que pagar aí uma graninha pra jogar lá, em torno de 5 ou 10 reais, se eu não me engano. Mas o dinheiro arrecadado vai pra ajudar. Deixa eu ver aqui o briefing que ele me passou. 60 famílias em vulnerabilidade habitacional e alimentar, né? E vai ser... o dinheiro vai ser repassado pela Ocupação Carlos Marighella. Então, deixei aí o link do anúncio deles no Instagram, vale a pena dar uma olhada lá. Quem quiser ter... quem tiver curiosidade em jogar outras coisas além de Ordem Paranormal. Show de bola. Nan, tem mais algum jabá pra fazer, pessoal, também? Pode ficar à vontade aí. O pessoal já mandou os links ali do Ordem, do Ordemcast, etc. Não, esses aí são meus minions, já até conheço quem tá mandando, sei todo mundo aí. Olha, eu não tenho muito mais o que falar, honestamente, tipo,
Eu trabalho muito no Ordencast, eu trabalho no outro projeto que eu falei, do musical também, mas ele ainda tá em produção, ainda vai demorar um pouquinho pra sair as coisas. Mas, assim, um dos que eu posso falar é da própria mesa que eu vou jogar na quinta, né, no dia 12, que é com o Lucas Gandra, ele vai ser o mestre. Eu vou estar jogando lá no Mar de Contos, que a gente vai fazer uma mesa de ordem. E o próprio Ordencast mesmo, pra vocês seguirem o Ordencast, a gente fala muitas coisas, a gente gosta muito desse mundo, então realmente... E a gente faz zoeirinha mesmo. O nosso especial de Natal foi uma animação do Selbit apanhando, do personagem que ele matou. Então, assim, a gente tem muito esse conteúdo que a gente gosta de compartilhar com todo mundo. E é basicamente isso. Se vocês quiserem me seguir em Twitter, meu Twitter é Nanyelo, é só seguir lá, procurar lá. E o Ordencast é @Ordencast. E é basicamente isso. Não tem mais muito o que falar. Sou muito boa em jabá. Bom, é isso aí. Então, galera, mandar os links ali. A gente também vai botar os links na página de publicação deste post. Gente, muito obrigado para quem ficou com a gente até aí. Vocês são fodas demais. A gente se vê amanhã, a partir das 9 da noite, na mansão de Spectre. Vamos ver como é que vai ser essa tomada, essa retomada, talvez. Não sei, não vou falar nada, mas vai ser muito bacana. A partir das 9 da noite vamos estar jogando Ordem Paranormal. E só para fechar o nosso calendário aqui, essa semana tem muita coisa, tá? Eu vou falar só de quarta-feira. Nós temos o retorno da Guilda dos Guardiões, que é aquela outra série que nós temos que não acaba, que os patronos têm personagem, etc. Ela é uma série onde nós não temos um cenário e um sistema especificado. Nós jogamos basicamente um pouco de tudo. Começamos em D&D, vamos dizer que é o sistema da casa ali, dos personagens, pelo menos que a galera mais pede as fichas, mas a gente já passou por cenários com Eberron, Ravenloft, Brancalônia, entre outros aí. Space Dragon. Space Dragon, daí é sistema, né? Space Dragon, jogamos também em Tormenta RPG, né? Tormenta 20, na verdade, fomos para Arton, jogamos também em Sétimo Mar, que é um outro sistema, jogamos em Deadlands, que é Savage Worlds, então a gente muda diversas vezes o cenário e o sistema, a história se mantém, os personagens fazem parte desse universo, às vezes mudam os players, às vezes sempre muda o narrador, cada capítulo muda o narrador, e a gente vai seguir esse mesmo molde no Ordem, né? Então na Mansão do Spectre vai ter essa mesma ordem, ordem, vai ter esse mesmo formato. A diferença é que vai ser quinzenal o da Mansão do Spectre. Se você quiser saber como é que funciona tudo isso, vai na quarta-feira que a gente costuma explicar, mas amanhã a gente também vai dar uma explicação. E na quinta-feira nós temos live também. Eu ainda não vou dizer o que é, tá bom? Mas nós vamos ter uma live na sexta-feira, na quinta-feira. Venham, que vai ser legal. Provavelmente quarta-feira eu devo anunciar, mas vai ser uma coisa bem diferente também. E na sexta nós temos a segunda temporada de uma série muito querida, né, Raulzito? Espero que tu saiba do que eu tô falando. Claro que sim. Vamos ter a nossa segunda temporada do Vale dos Esquecidos, que é a nossa série Mundo das Trevas, em Vampiro à Máscara, né? Raulzito tá narrando aí a primeira temporada, muito boa. Temos medo, estamos sozinhos. A segunda temporada já tem até nome, né, Raulzito? Como é que é o nome da segunda temporada mesmo? Deixa eu ver se tu lembra. Ih, rapaz, pior que eu falei isso. É Toque de Recolher. Toque de Recolher. Eu crio as paradas e às vezes esqueço. Eu sou assim também, eu já desisti. Então, galera, se você gosta de Mundo das Trevas, sexta-feira, a partir das 9 também estaremos aqui. Então, essa semana vai ser basicamente terror. Porque eu tava falando da Guilda dos Guardiões e eu não falei qual é o sistema. A gente vai jogar The Witcher RPG. Então, vai ter monstro em cima de monstro essa semana. Só isso que eu posso dizer. Bom, galera, é isso. Como vocês sabem aqui, né, padrão, a gente sempre manda vocês para algum lugar que estiver jogando RPG. Então, a gente se vê amanhã às 9 da noite. Fiquem bem e cheguem lá e falam que vieram do Movimento RPG, hein? Falou! E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.